Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEG, próximo ao balneário Brisa Mar. Louvado seja Deus. E nossos dias de cultos são domingos, quartas e sextas-feiras, às 7h30 da noite. Aqui estou mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Então vamos ouvir a palavra de Deus para nós adquirirmos conhecimento, né? Louvado seja o nome de Jesus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que você parou neste momento, nesse vídeo, para assistir e vai ouvir a palavra de Deus. Isso é uma prova que você é de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu vou trazer para vocês a palavra de Deus que fica no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, versos do 1 ao 6. Louvado seja Deus, que tem como título tradição. Eu vou trazer, louvado seja Deus, essa mensagem sobre tradição em duas partes. Agora é a primeira parte, do versículo 1 ao 6, e no próximo vídeo eu estarei trazendo a segunda parte, que é do versículo 7 em diante, tá certo? Pois bem, diz assim, versículo 1 em seguida. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vocês também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vocês dizem qualquer que, louvado seja Deus, mas vocês dizem qualquer que disser ao pai ou à mãe, é corbã, isto é, oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Versículo 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Glória a Jesus Cristo. O versículo sagrado começa dizendo: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus. Esses escribas, esses fariseus vieram de longe, vieram de Jerusalém, andaram vários quilômetros, louvado seja Deus, para encontrar o Senhor Jesus. Não para, louvado seja Deus, resolver seguir a Jesus. Não para elogiar a Jesus pelos ensinamentos dele, que era verdadeiro, louvado seja Deus. Não para glorificar a Jesus pelos milagres que ele fazia, louvado seja Deus, mas para fazer-lhe uma pergunta, louvado seja Deus, a respeito, louvado seja Deus, de tradição, louvado seja Deus. E diz o versículo sagrado: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Os escribas eram os escrivãos, louvado seja Deus, ou seja, os copistas que copiavam as escrituras. E de tanto eles copiarem as escrituras, eles já tinham as escrituras gravadas na mente dele, mas só que, louvado seja Deus, preferiam obedecer, seguir regularmente as tradições do que a palavra de Deus. Então o versículo diz: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus. Os fariseus eram uma das principais seitas dos judeus, louvado seja Deus. E a palavra fariseus quer dizer separados. Eles viviam separados, louvado seja Deus, das demais pessoas, porque eles se achavam santos demais, louvado seja Deus.
igual muitas pessoas hoje em dia. Louvado seja o nome de Jesus. E eles chegaram a Jesus e fizeram uma pergunta. Veja o que diz o versículo 2. Olha a pergunta deles. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Glória a Jesus. Olha a pergunta dele. Por que transgridem? O que é transgredir? Transgredir é ir além, é violar, é desobedecer. Louvado seja Deus. Então, eles estavam perguntando a Jesus, por que os teus discípulos, louvado seja Deus, eles vão além do que não deviam ir? Por que eles violam a tradição dos anciãos? Por que eles desobedecem? Louvado seja Deus. Olha, tá vendo? Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? A palavra anciãos aqui, louvado seja Deus, não quer dizer simplesmente porque a pessoa é idoso, mas a palavra ancião aqui quer dizer presbítero. Louvado seja Deus. Presbítero ou bispos. Louvado seja Deus. Então, glória a Jesus, os fariseus preferiam obedecer às tradições, louvado seja Deus, dos presbíteros, dos anciãos, das pessoas antigas, louvado seja Deus. Foi o que eles perguntaram a Jesus. Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Os escribas e os fariseus seguiam regularmente a tradição dos anciãos. Louvado seja o nome de Jesus. Eles só não lavavam as mãos primeiro antes de se alimentarem, louvado seja Deus, como conservava a tradição ao pé da letra. Louvado seja o nome de Jesus. Para vocês terem uma ideia, se eles fossem ao mercado, louvado seja Deus, quando voltassem do mercado, eles só comiam, louvado seja Deus, se primeiro tomassem um banho. Pois, louvado seja Deus, eles achavam que tinham se contaminado pela poeira de algum pagão lá no mercado. Então eles só, quando chegavam em casa, eles só comiam se primeiro eles se banhassem primeiro. Louvado seja Deus. E eles seguiam mesmo regularmente a tradição dos anciãos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E eles dizem, louvado seja o nome do Senhor. Por que transgredes os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem, louvado seja Deus. Não era simplesmente falta de higiene, é porque eles eram rigorosos mesmo, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Seguiam ao pé da letra a tradição do que é a palavra de Deus. Versículo 3. Ele, porém, quer dizer, Jesus, respondendo, disse: por que transgredir vocês também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Jesus respondeu a pergunta deles fazendo uma pergunta. Louvado seja Deus. Não era a resposta que eles queriam, mas era o que eles mereciam ouvir. Louvado seja Deus. Jesus disse: por que transgredis, louvado seja Deus, vocês também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque vocês, Jesus perguntou para eles, por que vocês vão também além, louvado seja Deus, do que diz a palavra de Deus? Por que vocês violam a palavra de Deus? Por que vocês desobedecem a palavra de Deus por causa da tradição de vocês? Louvado seja Deus. Aí o Senhor Jesus disse: glória a Deus. Por que vocês transgridem os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Está vendo? Eles transgrediam, eles desobedeciam os mandamentos de Deus por causa da tradição dele. Louvado seja Deus. E não é o que acontece muito hoje em dia, louvado seja Deus, em vários lugares? As pessoas preferem seguir as tradições, louvado seja Deus, das religiões, das igrejas, louvado seja Deus, dos seus superiores, louvado seja Deus, do que obedecerem à palavra de Deus. Eles preferem ir além do que diz a palavra de Deus, eles preferem desobedecer a palavra de Deus, violar a palavra de Deus e, louvado seja Deus, obedecerem às tradições, os costumes, as regras de suas igrejas, de seus líderes, louvado seja Deus. E acham que estão certos. Aí diz o Senhor, louvado seja Deus:
Porque, versículo 4, glória a Deus. Porque ordenou Deus a Moisés, porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Jesus disse, vocês estão, louvado seja Deus, transgredindo os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição, porque o mandamento de Deus diz que o filho deve honrar o pai e a mãe, louvado seja Deus. E vocês têm transgredido, louvado seja Deus. Vocês, glória a Jesus, têm transgredido, têm ido além. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser, quer dizer, quem amaldiçoar, louvado seja Deus, o pai ou a mãe, que morra de morte, ou seja, que seja punido com a morte. Louvado seja Deus. Jesus estava citando Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que é o quinto mandamento dos 10 mandamentos. O quinto mandamento é honra teu pai e a tua mãe. E além do mais, além de ser o quinto mandamento, é o único mandamento com promessa, que diz para que te vá bem os teus dias sobre a terra, para que prolonguem os dias sobre a terra. Louvado seja Deus. Isso quer dizer que o filho que não honra o pai e mãe, ele nem tem a vida prolongada e, além do mais, nem tem a vida, louvado seja Deus, usufruída o tempo que era para usufruir. Ou seja, ele morre antes do tempo, ele morre prematuro. Não porque Deus queira, é por causa da desobediência deles. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, foi o mandamento de Deus, honrar pai e mãe. Glória a Deus. Honrar, glória a Jesus. Pai e mãe, louvado seja Deus. Muitas vezes, em alguns lugares nas Escrituras, louvado seja Deus, a palavra honrar significa fornecer mantimento. Isso está escrito lá em 1 Timóteo 5, 17 e versículo 18. Louvado seja Deus. A palavra honrar significa, nesse sentido, nesse versículo, louvado seja Deus, fornecer mantimento. Louvado seja Deus. Muitos filhos, por exemplo, ontem foi comemorado o Dia das Mães, louvado seja Deus. Quantos filhos não deram a bênção ao seu pai e à sua mãe? Louvado seja Deus. Mas hoje, que é segunda-feira, louvado seja Deus, já gritaram seus pais, louvado seja Deus, já espancaram seus pais, já não obedeceram o que seus pais disseram, louvado seja Deus, não honram seus pais. Acham que honrar é simplesmente dar a bênção, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas honrar não finaliza somente em dar a bênção, louvado seja Deus. Na verdade, quando você está estendendo a mão, quando um filho está estendendo a mão para dar a bênção ao pai ou à mãe, ele não está dando a bênção, ele está pedindo a bênção. Eles dizem benção pai, benção mãe, e os pais respondem, Deus te abençoe. Quer dizer, os filhos estão pedindo a bênção, e os pais dizem que Deus é quem vai abençoar eles, louvado seja o nome de Jesus. Então não adianta os filhos, por exemplo, ontem, que foi dia das mães, como eu já disse, louvado seja Deus, ter dado a bênção ao pai, à mãe, ter abraçado, ter beijado, ter almoçado junto com eles, ter feito festa ali, louvado seja Deus, ter dado em presente, ter tirado fotos, louvado seja Deus. E no dia seguinte em diante, desobedecem às ordens dos pais, gritam seus pais, esculhambam seus pais, muitos batem até nos seus pais, e outros até matam. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Do que adiantou dar bênção ao pai e à mãe no dia das mães, abraçar, beijar, dar presente, tirar foto, almoçar com eles, se na verdade não honram ele? Honrar não é dar presente. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o Senhor Jesus diz, versículo 5, glória a Deus, mas vocês dizem, qualquer que, corban é oferta, mas vocês dizem, qualquer que disser ao pai e à mãe, é corban, é oferta, ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar seu pai nem a sua mãe. Ou seja, Jesus estava dizendo para os escribas e os fariseus, mas vocês afirmam, louvado seja Deus, que está perfeitamente certo que um filho, louvado seja Deus, despreze a seus pais necessitados, louvado seja Deus, dizendo, não posso ajudar vocês porque o que eu ia ajudar vocês, o dinheiro que eu iria dar a vocês para ajudá-lo, eu vou dar de oferta a Deus, louvado seja Deus.
Glória a Jesus. Isso não é mais importante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se os pais estão necessitados, louvado seja Deus. Apesar mesmo que os pais não estejam necessitados, louvado seja Deus. Os pais tiveram os filhos, criaram com maior carinho, com maior amor, deram o que puderam a eles, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Fizeram o possível para ver eles bem-sucedidos, felizes. Agora eles estão bem de vida, louvado seja Deus. Ou mesmo que não estejam bem de vida, louvado seja Deus. Mas o dever dos filhos agora é procurar os seus pais e ajudar a eles, louvado seja Deus, porque os pais já fizeram o que podiam para com os filhos. Agora é a vez dos filhos fazer para com os pais. Mas os escribas e os fariseus diziam, louvado seja Deus, que não, diziam que, louvado seja Deus, que era certo um filho desprezar os seus pais necessitados e, louvado seja Deus, se só tivesse aquele valor, louvado seja Deus, que ia dar aos seus pais, era mais necessário desprezar os pais que estavam necessitados, e aquela oferta, aquele dinheiro, aquela ajuda que ele ia dar aos seus pais, desse na igreja, desse no templo, desse a Deus, louvado seja Deus. E Jesus disse que, não, mais na frente nós vamos ver na outra mensagem, que, louvado seja Deus, não adiantava nada, bendito seja o nome do Senhor. Aí Jesus disse, e assim, quer dizer, vocês procedendo dessa maneira, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. E assim, quer dizer, vocês procedendo dessa maneira, agindo dessa forma, vocês invalidaram, vocês fizeram ficar sem efeito, louvado seja Deus, o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o importante, meus amados irmãos, é obedecer. A Bíblia Sagrada diz, lá em Samuel, que é melhor obedecer do que sacrificar. O problema é que muitos cristãos hoje em dia, muitas pessoas, estão fazendo o oposto, estão mais sacrificando do que obedecendo, estão fazendo mais sacrifício do que obedecendo a palavra de Deus. Quantos, louvado seja Deus, quantos cristãos que, louvado seja Deus, por exemplo, fazem vigílias, louvado seja Deus, passam a noite sem dormir, sobem aos montes, vão fazer vigília, louvado seja Deus. E quando é no dia seguinte, não vigiam. Mentem, louvado seja Deus, dizem o que não devem dizer, louvado seja Deus, despreza o seu próximo, não honra o seu pai e a sua mãe, louvado seja Deus. Quer dizer, a vigília que eles fizeram não valeram de nada. Eles simplesmente passaram horas sem dormir. Simplesmente eles prejudicaram a sua saúde, louvado seja Deus. Passaram várias horas sem dormir, porque segundo a medicina, a pessoa é para dormir mais ou menos 8 horas, louvado seja Deus. E a pessoa passa a noite numa vigília, fazendo um sacrifício. E em seguida não obedece à palavra de Deus, não faz o que a palavra de Deus diz, não está adiantando nada essa vigília. A pessoa simplesmente passou a noite sem dormir, louvado seja Deus. Outros, louvado seja Deus, jejumam, louvado seja Deus, fazem meio dia de jejum, fazem um dia de jejum ou mais até, louvado seja Deus. Mas desprezam a palavra de Deus. Não honram o seu pai e a sua mãe, louvado seja Deus, não amam a Deus sobre todas as coisas, não amam o seu próximo, desprezam o seu próximo, louvado seja Deus. Então, simplesmente, o jejum deles não estão valendo nada, é sacrifício de tolo, louvado seja Deus. Eles estão transgredindo a palavra de Deus por causa dos costumes dele, das tradições de religiosidade. Simplesmente eles passaram horas ou dias sem comer, prejudicando o seu corpo, louvado seja Deus, e não valeu de nada aquele jejum, porque Deus quer obediência de nós e não simplesmente sacrifício. Agora, se for sacrifício em seguida de obediência, aí Deus aceita o sacrifício. Mas se for sacrifício sem obediência, o sacrifício foi em vão, foi inútil, foi infrutífero, não vale nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos examinar as Escrituras. A Bíblia Sagrada diz, examinai as Escrituras, que são elas que testificam de mim. Elas não só testificam de Jesus, como as Escrituras, elas testificam de mim, de você e de nós. Louvado seja Deus. Elas declaram se o que nós estamos fazendo está certo ou se não está. Louvado seja Deus. Se está agradando a Deus ou se não está. Então devemos ter muito cuidado. Louvado seja o nome de Jesus.
Devemos ter muito cuidado para não seguir religiosidade, para não seguir tradição, costumes, normas de igreja, louvado seja Deus. Devemos ter o máximo cuidado para seguir os mandamentos de Jesus, para obedecermos a palavra de Deus. Porque lá em Eclesiastes diz, capítulo 3, versículo 12, louvado seja Deus, guardar os mandamentos de Deus é o dever de todo homem, quer dizer, de todo ser humano. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então importa mais obedecermos a Deus do que sacrificarmos. Louvado seja o nome de Jesus. Por exemplo, tem pessoas que pensam que só em dar o dízimo está cumprindo a palavra de Deus, está cumprindo todas as regras e que está livre de outras coisas. Está não, Senhor. Louvado seja Deus. Está não. Glória a Deus. Entregar o dízimo à casa de Deus é uma forma de obediência, de fé, e é o meio para Deus abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre nós sem medidas, louvado seja Deus. Ele repreende o devorador, o migrador, louvado seja Deus. Mas não quer dizer que só por eu dar o dízimo, louvado seja Deus. E só por eu dar o dízimo quer dizer que eu estou obedecendo todos os mandamentos do Senhor. Nada disso. Se eu dou o dízimo, louvado seja Deus, mas não amo a Deus sobre todas as coisas, não está adiantando nada. Se eu dou o dízimo, não respeito meu pai e a minha mãe, não está adiantando nada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quantos filhos, quantos jovens também, louvado seja Deus. Isso cristãos, louvado seja Deus, que estão nas igrejas, louvado seja Deus, ensaiando, louvado seja Deus, cantando em grupo de mocidade, de jovens, evangelizando e pregando até, louvado seja Deus. Mas estão transgredindo a palavra de Deus. Não respeitam, não honram seu pai e sua mãe. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, quem age dessa maneira, o que estão fazendo inutilmente. Não está falando de nada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque não é brincadeira. Glória a Jesus. Não é brincadeira mesmo. Só Deus sabe quanto os pais passam para criar seus filhos desde, louvado seja Deus, o nascimento, louvado seja Deus, os gastos que tem, tanto financeiramente como psicologicamente, louvado seja Deus, como os cuidados, louvado seja Deus, glória a Jesus, e no fim os filhos, depois de crescer, desprezar pai e mãe, louvado seja Deus, preferem mais seus amigos, suas amigas, louvado seja Deus, glória a Deus. Outros preferem até, em vez de honrar o pai e a mãe, honra mais a esposa, honra mais o marido, louvado seja Deus. Tudo bem, quando a pessoa se casa, torna os dois, o casal, um só, não só carne, louvado seja Deus. Mas o pai continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe. Glória a Jesus. Não se deve desprezar. Bendito seja Deus. E principalmente quando eles estiverem velhos, louvado seja Deus, que é quando mais precisam dos filhos. Bendito seja o nome de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que é filho, você que é filha, eu não estou falando simplesmente filho de Deus, é claro, né? Mas você que ainda tem seu pai físico, a sua mãe, louvado seja Deus, honre a eles, louvado seja Deus. Glória a Deus, obedeçam a eles, louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Faça o que vocês puderem por eles, louvado seja Deus, porque isso agrada a Deus. Glória a Jesus. Isso agrada ao Senhor. E vocês vão ter vida longa, louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Não esqueçam que primeiro, antes da sua esposa, meu amado irmão, antes do seu esposo, minha amada irmã, foi o seu pai e a sua mãe. Louvado seja Deus. E que você não deve os desprezá-los, louvado seja Deus, de maneira nenhuma. Glória a Jesus. Porque, como eu já disse, só Deus sabe o que o pai e a mãe passam com a criança, desde o nascimento deles até eles ficarem adultos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu tenho 3 filhos e eu sei o que é isso. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus que os meus respeitam a minha esposa, louvado seja Deus, nos honram, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E que você faça assim também. Só assim você terá vida longa, será feliz e será abençoado por Deus, tá certo? Louvado seja o nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Louvado seja Deus, que essas palavras fiquem gravadas em vossos corações. Glória a Jesus. Eu tenho certeza que Deus falou com vocês através dessa mensagem, porque eu preguei
O homem prega, mas quem fala é Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então obedeça a palavra de Deus, viu? Louvado seja Deus. Se esforce, se sacrifique. E isso sim agrada a Deus, esse sacrifício, para obedecer a palavra dele. Esse sacrifício é aceitável. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando mensagem todas as segundas, às quartas e aos sábados. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E se você ainda não divulgou esse trabalho, divulgue, comente com seus amigos, familiares. Louvado seja Deus. Compartilhe. Glória a Jesus. E não deixe de deixar o like também, tá certo? Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, obrigado pela vossa atenção. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos, rico e abundantemente. Louvado seja Deus, no precioso nome de Jesus Cristo, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.